Caminhada de gastos do Mike. Para o boxeador profissional Mike Tyson, não existe publicidade ruim, capaz de transformar qualquer atenção em lutas de vitrine e endossos publicitários. Mike se tornou um dos atletas mais bem pagos de todos os tempos. Desde sua estreia em 1985, seus ganhos totais na carreira chegaram a 423 milhões de dólares de cair o queixo, no mínimo. Então, o que ele fez com todo esse dinheiro? Bom, ele gastou sua fortuna recorde em praticamente qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Ele comprou mansões opulentas, limusines, festas, roupas, motos e tigres de bengala. É, você me ouviu direito. Mike Tyson comprou 3 tigres como bichinhos de estimação. E eles moravam bem ao lado de sua mansão de 2 milhões e 500 mil dólares, uma das pelo menos 6 que ele possuía. Mas manter tigres como animais de estimação não é barato. Mike teve que desembolsar 70 mil dólares para os grandes felinos, com outros 200 mil dólares por ano apenas para comprar comida. E não foi só isso, Tyson foi forçado a gastar mais 125 mil dólares apenas como treinamento em casa. Não está claro se isso funcionou, considerando que um dos tigres, Kenya, acabou atacando um dos vizinhos de Tyson. Por esse incidente, ele foi forçado a pagar uma conta de danos de 250 mil dólares. Isso quer dizer que apenas com os custos que nós conhecemos, o multimilionário gastou pelo menos 645 mil dólares em tigres, adicionando a corrente de diamantes de 80 quilates de 173 mil e 2 milhões de dólares em uma banheira de ouro. Então pode não ser surpresa que Tyson tenha falido em 2003. Sim, um homem que uma vez tomou banho em uma banheira dourada e poderia cobrar 30 milhões de dólares por um trabalhinho à noite, ficou com 38,4 milhões de dólares em dívida. Na época de sua falência, Tyson tinha 37 anos. Apenas 7 anos antes, em seu aniversário de 30 anos, a estrela havia gasto mais de 435 mil dólares em apenas uma noite de festa. Agora, se aproximando dos 40 anos, tudo que Mike tinha para mostrar eram dívidas crescentes e mais de 13 milhões de dólares em impostos não pagos. Mas nem tudo estava perdido. Em 2021, Tyson pelo menos recuperou parte de sua fortuna. Seu patrimônio líquido estimado atual é de 10 milhões de dólares. Sim, isso é muito dinheiro para o resto de nós, mas para Tyson, isso é apenas 2,4% de sua fortuna original. Pelo jeito, é possível ter dinheiro demais. E o Mike Tyson sabe morder mais do que ele pode mastigar. Diego Destrutivo. Amplamente considerado o maior jogador de sua geração, os gloriosos 21 anos de carreira de Diego Maradona no futebol o levaram a um status divino na Argentina. E também ganhou vários dólares. Quando jogou pelo time italiano Napoli entre 1984 e 91, Maradona arrecadou 3 milhões de dólares por ano. Além disso, a estrela foi inundada com patrocínios e endossos, totalizando outros 8 a 10 milhões. Em seu auge, Maradona tinha tudo. A estrela ganhou muito, comprando 5 propriedades na Argentina, um Rolls Royce de 360 mil dólares, uma BMW i8 no valor de cerca de 175 mil, e um anel de diamante no valor de 360 mil dólares, só para citar alguns itens. Mais tarde em sua vida, Maradona foi presenteado com um grande tanque anfíbio pelo governo da Bielorrússia. Sim, quando você ganha um tanque de graça, você sabe que subiu na vida. Desfilando nas ruas em seu novo possante, Diego parecia o homem mais rico do mundo. Mas será que era mesmo? Em 2005, o governo italiano revelou que Maradona tinha todo esse dinheiro porque ele estava sonegando impostos. É isso mesmo. Enquanto ele gastou pelo menos 895 mil dólares em carros e joias chamativos, a estrela devia 48,6 milhões em impostos não pagos. Apesar disso, quando faleceu em 2020, a família de Maradona esperava uma herança substancial, com Diego alegando durante seus últimos dias que tinha 100 milhões de dólares em ativos. Mas quando o velório acabou e os recibos chegaram, foi revelado que seus gastos haviam cobrado um preço enorme. Para seu horror, a família de Maradona descobriu que seu patriarca tinha apenas 500 mil dólares em seu nome. Tá, isso pode não ser tão ruim, mas dificilmente vai ser os milhões que eles esperavam. E até hoje essas dívidas com o governo italiano ainda precisam ser pagas. Cara, não pagar tanto imposto acabou sendo super irresponsável. Quase tão irresponsável quanto não clicar nos botões de curtir e se inscrever abaixo. Vá em frente, eu sei que você quer. Tudo feito? Maravilha. Agora, qual esbanjador esportivo irresponsável nós temos a seguir? Hagib sem recursos. Como wide receiver de Notre Dame no início dos anos 90, a estrela Hagib Ismail estava em ascensão. Com o hype crescente para uma carreira profissional, Ismail queria se comprometer com a Liga Nacional de Futebol em 1991. Mas então, algo inesperado aconteceu. Os Toronto Argonauts, que eram da recém-formada Liga Canadense de Futebol, ofereceram a Ismail incríveis 18 milhões de dólares para jogar no Canadá. Após o sucesso lá, ele acabou sendo convocado de volta para a NFL, para ser um wide receiver para Oakland Raiders. Em contratos de carreira em ambas as ligas, Ismail arrecadou cerca de 26 milhões e 900 mil dólares. Foi aí que ele se aposentou em paz, não é mesmo? Negativo.
Em vez de se contentar com uma aposentadoria confortável, o ex-jogador embarcou em uma série de empreendimentos comerciais. Ou mais precisamente, erros de negócios. Teve a ideia do cartão telefônico pré-pago, o negócio da caligrafia, o filme religioso e o mais louco de tudo, o café temático do rock and roll. E não era o hard rock. Tudo isso simplesmente falhou, e muito. Obviamente, ninguém disse a Ismail que a ideia do café rock and roll já poderia existir. Acho que isso pode explicar o porquê, apesar do seu investimento de $300 mil, Ismail ainda não tem ideia se o restaurante se materializou ou não. Caramba, acho que ele pode muito bem ter jogado esses 300 mil no mar. Agora, nem todas as falhas foram culpa de Ismail. O café rock and roll sofria de má gestão crônica, um rito de passagem para todo o grupo de rock. E a loja de souvenirs foi destruída pelo furacão Katrina. Mas não importa a causa, não havia como recuperar o dólar perdido. E foi assim que a fortuna de Ismail simplesmente foi desperdiçada. Tendo perdido tudo, Ismail foi capaz de evitar a falência total, por meio de críticas difundidas. Mas mesmo assim, apesar de tudo que ele perdeu, o cara simplesmente não conseguia parar de investir. E se você conseguir acreditar, o investimento final de Ismail na empresa de protetores bucais BiteTech realmente valeu a pena. Ele pode ter cometido alguns erros bobos, mas a BiteTech ainda está no mercado. Ismail pode não ter todo o dinheiro que ele já teve um dia, mas pelo menos podemos dizer que ele não está mais falido. O que é bem mais do que pode ser dito para alguns outros nessa lista. Deplorável Dykstra. Para os fãs de beisebol de uma certa geração, Lenny Dykstra era o cara. Um rebatedor heróico do New York Mets e do Philadelphia Phillies. Dykstra foi apelidado de Nails, unhas em inglês, por conta de seu estilo de jogo intransigente. Essa atitude vencedora significou que no final de sua carreira, em 1996, Nails ganhou impressionantes $36 milhões. Não só isso, mas depois que ele investiu em uma bem-sucedida cadeia de lava-rápidos, Dykstra aumentou esse valor para colossais 58 milhões em 2008. Só que 58 milhões simplesmente não deixaram Dykstra satisfeito. Em busca de mais dinheiro, ele se tornou um colunista de seleção de ações. Dykstra recebeu pelo menos $250 mil em ações emitidas secretamente, em troca de recomendá-las aos assinantes do TheStreet.com, que pagavam colossais $1.000 por ano por seus conselhos. E o motivo disso parecer meio obscuro é porque realmente é. Além disso, seu desejo de viver bem o levou a publicar uma revista brilhante chamada Players Club, cujas contas não eram baratas. Por conta de todo esse negócio complexo, Dykstra se viu diante de uma cascata de ações judiciais, dívidas pendentes e contas. Nesses processos, surgiram alegações prejudiciais de que Dykstra havia recorrido ao uso dos cartões de crédito de seu funcionário para financiar o seu estilo de vida luxuoso. Em um dos cartões, ele deixou uma conta de $32 mil por um jato alugado de Atlanta a Montana para que pudesse assistir ao jogo de beisebol de seu filho. Não parece bem como uma despesa comercial para mim. Como resultado, em 2012, Dykstra foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro. Depois de ser processado por tudo que lhe restava, seguiu-se à falência, bem como um difícil tempo atrás das grades. Os tempos mudaram, no entanto. Em agosto de 2020, Dykstra anunciou que ficou 27 meses consecutivos sem ser preso. Embora seja um bom começo, ele com certeza se arrepende dos crimes e negócios obscuros que o levaram a essas sentenças de prisão. Mark Brunell. Você pode achar que isso é triste, mas algumas pessoas são fãs do Jacksonville Jaguars. E se você for um desses fãs, vai saber o significado da palavra perder. As coisas não eram diferentes no final dos anos 90, e a equipe sofredora estava pronta para um jogador estrela se juntar às suas fileiras, Mark Brunell. Enquanto Brunell não conseguiu levá-los ao Super Bowl, o quarterback ainda foi considerado um dos melhores jogadores da história dessa equipe. E com uma carreira como essa, você pode apostar que o dinheiro também apareceu. Ao longo de sua carreira, Brunell faturou quase $70 milhões. Isso com certeza seria o suficiente para mantê-lo confortável para o resto de sua vida. Então não há necessidade de Brunell fazer investimentos arriscados, como, sei lá, empresas de fast food incipientes, não é mesmo? Diga isso aos 9 milhões que Brunell afundou na cadeia de fast food, Whataburger. Brunell gastou uma fortuna montando restaurantes Whataburger ao redor da área de Jacksonville. Mas o povo em Jacksonville não estava tão interessado em Whataburgers, pelo menos não tanto quanto Brunell pensava. E os restaurantes começaram a perder dinheiro. Ao mesmo tempo, o quarterback estava investindo 11 milhões em uma empresa ironicamente chamada Champion LLC. Mas esse dinheiro, usado para investir no mercado imobiliário, foi perdido pela grande quebra do mercado imobiliário de 2008. E Mark não teve outra opção a não ser pedir falência. E isso foi enquanto ele ainda era um jogador ativo da NFL. Em 2010, ele ficou com apenas 5 milhões e meio em ativos contra quase 25 milhões em dívidas. Hoje em dia, Brunell vale apenas $400 mil. Muito dinheiro pro resto de nós. Mas quando você prova esse doce estilo de vida milionário, não há como voltar atrás. Mas que tragédia. Sepp Gastador.
um defensive tackle do Tampa Bay Buccaneers e Oakland Raiders, chamado Warren Sapp, ganhou mais de 75 milhões de dólares durante a sua carreira de 12 anos na NFL. Esse foi o pagamento coletivo de 3 contratos pró-lucrativos, mas, por incrível que pareça, não iria durar tanto tempo. Durante sua carreira de jogador, Sapp começou a desenvolver alguns hábitos de consumo perigosos. Ele exagerou bastante, gastando dinheiro em coisas como uma mansão de 4 milhões e 100 mil, um tapete de pele de leão de 1.200 dólares e, bizarramente, 240 pares de Air Jordans, no valor de mais de 6 mil dólares. É isso mesmo, 6 mil dólares em 240 pares do mesmo tênis. Um tênis ótimo e icônico, não há como negar isso. Mas gastar essa quantia em apenas um tênis não pode acabar bem. Você pode dizer isso a partir de 2 outras despesas desnecessárias de Sapp: uma grande pintura nua de uma mulher e um par de luvas de boxe assinadas por Muhammad Ali, nenhuma das quais saiu barata. Seus gastos excessivos estavam simplesmente fora de controle. Em 2012, a onda de gastos foi forçada a terminar quando Sapp entrou com um pedido de falência. O que aconteceu com todas aquelas luvas e sapatos e tapetes de pele de leão? Tudo desapareceu em uma loja de liquidação. Na época, Sapp tinha apenas 6,45 milhões em ativos, um pouco abaixo dos 6 milhões e 700 mil acumulados em dívida. Para pagar essa dívida, Sapp trabalhou como analista da NFL Network, ganhando mais de 45 mil dólares por mês. As coisas estavam mudando para ele, até que ele foi preso em 2015 por acusações de solicitação e foi demitido daquele trabalho confortável. Hoje em dia, Sapp voltou à obscuridade para contabilizar suas dívidas, tirando um breve ressurgimento no tribunal por alguma atividade muito ilegal. Parece que ele nunca pensou que seria tirado de seu dinheiro. Rodman imprudente. É difícil não ficar fascinado por Dennis Rodman, apelidado de The Worm, por sua incrível capacidade de rebote. Rodman ganhou cerca de 27 milhões de dólares durante sua carreira na NBA, e no auge de sua fama, Rodman foi o 10º jogador mais bem pago da NBA. Então, não é surpresa que Rodman tenha seguido um estilo de vida luxuoso de excesso. Em 1996, ele comprou uma casa de 2 andares, em Los Angeles, na Seashore Drive, por 825 mil dólares. A casa tornou-se um centro de festas em Newport Beach, com as pessoas se divertindo em festas que, na minha opinião, acho que foram bem caras. E no caminho, os convidados da festa podiam admirar a coleção de carros de alto preço de Rodman. Havia um Hummer H1 personalizado, o Lamborghini Gallardo personalizado, o Porsche 993 TT de 1996 e um Cadillac conversível retrô de 1959. E essa foi apenas uma amostra de sua coleção multimilionária. Embora suas despesas nem sempre eram algo que ele podia mostrar. Ele uma vez perdeu $1 milhão de uma só vez, em 1997, quando chutou um árbitro na virilha, e acabou enfrentando essa multa e 11 jogos de suspensão. Esse foi um erro muito caro, que ao que parece, ele realmente não podia se dar ao luxo de cometer. Em 2012, The Worm finalmente gastou todo o seu dinheiro, em seu estilo de vida estranhamente ultrajante. Naquele ano, Rodman apareceu no tribunal para responder às acusações que devia 800 mil dólares à sua ex-esposa em pensão alimentícia. Lá, os advogados de Rodman alegaram que o jogador não tinha como pagar esse dinheiro, porque o ex-milionário não tinha mais nada. Mal se apegando a qualquer um dos seus ganhos que lhe restava, hoje Rodman vale menos de 2% de seus ganhos da NBA, apenas 500 mil dólares. Para um jogador que poderia ter sido rico a vida inteira, isso mostra a rapidez com que essas riquezas podem desaparecer. As contas de Boris. Houve poucas carreiras tão triunfantes quanto a de Boris Becker. Entre 1985 e 1996, Becker ganhou 3 campeonatos de Wimbledon, 2 abertos da Austrália e 1 aberto nos Estados Unidos. Com todo esse sucesso e uma taxa de vitórias na carreira de 76,9%, você pode apostar que o dinheiro também chegou. Apenas com prêmios em dinheiro, Becker ganhou 25 milhões de dólares de dar água na boca. Só que isso não foi nem metade, literalmente. Por meio de patrocínios e acordos de patrocínio, Becker faturou outros 105 milhões de dólares, totalizando ganhos de 130 milhões em sua carreira. Mas a menos que você tenha cuidado com seus milhões, o dinheiro pode acabar bem rápido. Depois de se aposentar em 1999, um divórcio amargo com sua primeira esposa, Barbara Feltus, custou ao jogador 25 milhões de dólares. Na separação, Becker perdeu um condomínio de luxo em Miami e foi forçado a pagar mais de 1 milhão e 200 mil, comprando a propriedade de Feltus em Londres. E as dívidas de Becker só iriam aumentar em 2002, quando o governo alemão revelou que ele havia evadido 3 milhões de dólares em impostos. Para evitar a prisão, Becker foi forçado a aceitar uma multa enorme de 300 mil euros, pouco mais de 450 mil dólares hoje em dia. 10 anos depois, Becker ainda estava com dívidas, só que dessa vez em uma vida de luxo em Maiorca. A propriedade de 25 hectares, completa com quadra de basquete, pousada e laranjal, custaria o dinheiro do cara rico que ele simplesmente não tinha mais. Todos esses quase acidentes finalmente vieram à tona em 2017,
Quando, tendo gasto quase todos os seus 130 milhões, um juiz britânico declarou a falência de Becker. Embora o tribunal tenha hesitado em dar um número concreto, foi relatado que ele estava em uma dívida de incríveis 54 milhões de dólares. Becker acabaria leiloando seus troféus suados, levantando 937.823 no processo. Mas isso não foi o suficiente para salvá-lo de uma decisão de 2019 de estender as suas restrições de falência até 16 de outubro de 2031. Uma decisão tomada depois que o sempre responsável Becker foi encontrado escondendo ativos no valor de mais de 6 milhões e 100 mil. Acho que entre a falência e Becker, a falência vai vencer. George, o pior. De 1963 a 74, George Best, o jogador icônico do time de futebol Manchester United, marcou 137 gols em 361 jogos pelo time, consolidando o seu lugar como uma lenda do clube. Todo esse sucesso não veio sem notoriedade, no entanto. Best também tem a distinção de se tornar um dos primeiros jogadores de futebol celebridade e, no auge de sua fama, ganhava o equivalente a $1 milhão por ano. Muito desse dinheiro foi usado para alimentar as festas hedonistas do jogador, coisa que ele não negou. Quando Best entrou com um pedido de falência em 1983, ele admitiu abertamente ter gastado 90% de seu dinheiro em mulheres, bebidas e carros velozes. Isso também significava que ele não podia pagar uma conta de impostos não paga, de 16 mil libras, que subiu para 60 mil, cerca de 200 mil dólares hoje em dia, na disputa de 10 anos que se seguiu. Inevitavelmente, pouco depois de se aposentar em 1984, o superstar estava totalmente falido. Com suas festas, veio o vício em álcool e, eventualmente, a doença. Suas palavras finais, publicadas no News of the World, foram simplesmente: "Não morra como eu." Caramba, acho que eu vou deixar ele falar por si. Iverson nada moderado. Apelidado de A Raposa, Allen Iverson é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos da NBA. Para colocar o seu sucesso em perspectiva, a média de pontuação de Iverson no playoff de 29,7 pontos por jogo fica atrás apenas do lendário Michael Jordan. Ao longo de sua carreira de 15 anos, Allen arrecadou 155 milhões de dólares, mas ele não investiu esse dinheiro e nem guardou. Como muitas das estrelas esbanjadas nesse vídeo, Iverson gastou tudo isso. Suas despesas mensais incluíam $10 mil em roupas, $10 mil em restaurantes e mais 10 mil em mantimentos. Sim, $10 mil em papel higiênico e cebola por mês. Isso porque Iverson comprou toda a sua comitiva, que pode incluir até 50 pessoas. Agora, Iverson confiava em seus amigos, mas essa pode não ter sido a melhor decisão de sua vida. Desconfiado dos bancos, Iverson guardava todo o seu dinheiro em sacos de lixo espalhados pela mansão. E de vez em quando, uma ou duas sacolas desapareciam misteriosamente. E não é preciso ser um gênio para descobrir para onde esse dinheiro estava indo. Mas não era como se Iverson não estivesse desperdiçando. Seus amigos revelaram que ele costumava gastar entre 30 mil e 40 mil dólares por noite em clubes de strip. Curiosamente, isso acontecia com tanta frequência que Iverson pegava seu próprio dinheiro de uma noite anterior e o jogava uma segunda vez. O desperdício de Iverson continuou e continuou. A certa altura, seus gastos eram tão excessivos que, ao sair de um voo no aeroporto, Iverson comprou um carro totalmente novo, quando ele esqueceu onde estava estacionado o seu carro antigo. Isso que eu chamo de ostentação. Por conta de gastos desnecessários como esse, todos os ativos de Iverson foram drenados em 2012. O jogador foi forçado a declarar falência, quando não conseguiu pagar uma dívida de 900 mil dólares a um joalheiro na Geórgia. Quanto brilho que esse cara pediu! Mas, felizmente, Iverson tinha uma salvação restante. Um contrato exclusivo de patrocínio esportivo com a Reebok significava que Iverson tinha um acordo vitalício, incluindo pagamentos de 800 mil dólares por ano e um fundo fiduciário de 32 milhões de dólares, ao qual ele terá acesso no ano de 2030. Então, apesar de sua imprudência, em alguns anos, é provável que Iverson vai voltar aos seus velhos hábitos de consumo. Eu posso ouvir as strippers comemorando. Ruína de Randy. Durante sua carreira de 12 anos na NBA, Randy Brown ganhou uma fortuna de 15 milhões de dólares. Foram 12 anos de sucesso para Brown, que conquistou 3 campeonatos com o Chicago Bulls, equipe liderada pelo retorno de Michael Jordan. De todos os anéis de campeonato da NBA que alguém poderia ganhar, esses são de longe alguns dos mais valiosos. São esses tipos de elogios históricos que a maioria dos jogadores de basquete só pode sonhar em um dia possuir. Mas o tempo de Brown com seus anéis de campeonato não durou muito. Depois de maus investimentos em negócios imobiliários e restaurantes, Brown não teve escolha a não ser pedir falência em janeiro de 2008. E adivinha só quais ativos valiosos o jogador foi forçado a leiloar? Sim, os seus anéis. Em uma decisão extremamente dolorosa, Brown foi forçado a vender os seus 3 anéis, as joias da coroa de sua carreira, aos cobradores de dívidas. Um licitante anônimo pagou 53.833 dólares por todos os 3, mas isso supostamente mal afetou a dívida que precisava ser paga.
Preço à parte, Brown deve sentir muita falta desses anéis, e perder um anel poderoso pode realmente atrapalhar um cara. É só olhar para Gollum. Canseco descuidado. Com 462 home runs em seu currículo, a carreira de José Canseco no beisebol teve 2 títulos da World Series com a Oakland Athletics e o New York Yankees. Canseco foi um dos melhores da MLB, 6 vezes All-Star e líder home run nas temporadas de 1988 e 1991. E como sabemos, o sucesso premium significa dinheiro premium. Com Canseco bancando uma fortuna saudável de 55 milhões de dólares, o rebatedor parecia pronto para a vida. Isso se ele não tivesse se atolado em uma cascata desastrosa de más decisões, divórcios e crimes fiscais. Em 2008, estando fora do jogo por cerca de 9 anos, Canseco foi atingido pela crise imobiliária e teve que hipotecar a sua mansão de 678 metros quadrados em Los Angeles, pela qual devia ao banco mais de 2 milhões e 500 mil dólares. Naquele ano, ele alegou que seus 2 divórcios também lhe custaram 7 e 8 milhões cada um. Ele também afirmou que quando o mercado de ações caiu, ele perdeu mais de 11 milhões. O pior momento de Canseco veio quando ele acabou morando na garagem de um amigo, com apenas 20 dólares em seu nome. Em 2012, um repórter revelou que Canseco ainda devia ao IRS 1 milhão e 100 mil dólares em impostos não pagos. E naquele mesmo ano, ele pediu falência. Infelizmente, as coisas não ficaram melhores para ele. Em 2021, José aceitou uma oferta de 50 mil dólares para estrelar uma luta de boxe amadora contra um amador de esportes. Ele foi derrotado de forma humilhante em menos de 10 segundos.